Ai, foi. Bem, gente, boa noite novamente. Então, hoje é o nosso último encontro, né? Passa voando. E a ideia, gente, assim, é conversar um pouco, né? Vou sistematizar algumas coisas. Embora eu esteja encerrando no sentido do encontro semipresencial, vamos dizer assim, via, né, online, eu vou, como ainda a gente estendeu o prazo até quarta para as últimas, para as postagens, para quem ainda quer postar, ou quer arrumar algumas coisas. Depois eu já comecei a compilar as propostas pedagógicas e vou formar um arquivo só dessas propostas, né, formatadinho, conforme a gente já havia conversado, e socializo no grupo, mas aí eu faço direto no grupo do WhatsApp, tá? Em PDF, para que vocês tenham essas práticas. Vocês vão ver que tem vários tipos de práticas, eu acho que isso que é legal. Desde quem escolheu, quem foi mais para o lado do jogo, trabalhando mais a questão realmente do jogo, o que é o jogo, como ele pode ser usado numa aula online. Então, surgiram propostas bem interessantes, assim. Eu acho que é legal que depois a gente fica com esse material, né? Vocês ficam com esse material e fica como realmente mais um aporte, né? Que geralmente a gente vai buscar tanto referencial mais em outros espaços, e está aqui com vários colegas de diferentes lugares, diferentes escolas, socializando suas práticas, né? Eu vejo que muitos trouxeram coisas que já fazem no seu cotidiano, isso também é legal, e socializar para que vocês depois aqui um pouco, não que vocês vão repetir tal qual, né? A proposta está ali, mas é uma ideia para que depois vocês possam estar utilizando nas aulas de vocês, né? E eu, com certeza, nas minhas práticas de sala de aula também. Porque, embora eu vá dar aula de física no meu cotidiano, né? Como eu já havia comentado com vocês, eu costumo usar muito jogo. Eu gosto de usar o teatro, as minhas alunas que estão, né, participam aqui conosco, elas sabem que eu gosto dessa ideia. Gosto muito da parte da experimentação, então são algumas possibilidades e com certeza também vou me apropriando, vou utilizando, né, vou adaptando para pensar no ensino superior, como é viável, né? Então, assim, o que é a ideia? Eu vou conversar um pouco, trazer um pouco da atividade 3 e depois eu vou socializar com vocês algumas coisas que geralmente ficam nas entrelinhas, né, do nosso curso. E o que eu queria destacar, e que de certo modo eu já coloquei, foi em relação às propostas pedagógicas, né? E aí eu queria ressaltar algo que esses dias eu conversava com a Isabel, né, acerca da dissertação dela, mas que eu percebi muito, né, nessa atividade 3. Nós, professores, geralmente pedimos para os nossos alunos, quando pedimos, né, ou solicitamos aos nossos alunos para escreverem, geralmente vem um parágrafo, dois, aqueles parágrafos tímidos, né? E aí, quando nós, professores, temos que escrever sobre nós, né, vem opa, né, parece que a gente está lá no lugar do nosso aluno, né, da dificuldade de escrever de si, né, de si para o outro, falar de si para o outro, né. E aí, a atividade 3, que envolveu não só escrever de si, mas trazer também para pensar uma proposta que envolva os alunos, né, os nossos alunos, eu me chamou a atenção que boa parte de vocês, quando chega na parte do desenvolvimento da proposta, que é onde vocês vão descrever, né, como que vocês fariam essas práticas, né, ou como vocês vão desenvolver o jogo, ali né, vem, discute a questão do objetivo, apresenta a justificativa, e eu coloco que isso é muito comum, gente, entre nós, professores. Desde quem está em formação inicial, quem está já em formação permanente. Por quê? Eu vejo que talvez, e aí eu digo talvez, porque como é difícil muitas vezes a gente realmente descrever aquilo que a gente está querendo. Por exemplo, eu quero dizer que essa garrafa tem uma tampa azul. Mas como que eu vou explicar para o meu aluno, ou como eu vou chegar para o meu aluno até a tampa, que a tampa é azul, né? Como que vai ser essa caminhada? E esse como, geralmente, lembra que eu chamava atenção para vocês? Quando a gente tende a começar nas escolas ou nos cursos que a gente faz em geral, a gente tende a começar pelo como, né?
já partindo para a ideia vou utilizar uma prática pedagógica da experimentação. Aí eu já digo experimento, como vai ser o experimento. Mas olha quando eu faço o inverso, como nos exige algumas outras questões. Por quê? Como eu vou explicar, né? Como que eu vou chegar até o meu aluno para dizer para ele que essa minha tampa aqui é azul? E se ele está enxergando verde? Se ele está enxergando outra cor? Como que eu vou descrever, ou vou fazer com que ele perceba que essa tampa é azul, né? Do ponto de vista da física, eu vou explicar de uma maneira, né? Do ponto de vista das artes, vou pensar outros caminhos. Enfim, vou sempre pensando em inúmeras possibilidades até chegar na minha tampa, né? E aí eu vejo que as propostas pedagógicas, quando chegaram na questão da descrição ou do detalhamento, que é a parte do desenvolvimento da proposta, não todos, mas geralmente é ali que dá Opa! Diz assim, vou desenvolver tal jogo. Tá, ok. Mas e aí, como que vai ser? Vai ser com quantos alunos? Vai ser com que material? Vai ser algum jogo da internet? Vai ser um jogo com material concreto? Esse jogo vai envolver que materiais? Como que vai ser isso? Né? Eu vou colocar os alunos numa roda, vai ser em dupla, vai ser em trio, vai ser a turma toda, entende? Eu vejo que para nós, professores, talvez as coisas já estejam tão claras do que a gente quer, mas para o outro, não. Né? A minha intencionalidade pedagógica vai estar muito clara para mim, mas para o outro, não. Né? E aí a ideia da proposta, e quando eu pedi para alguns detalharem um pouco mais o desenvolvimento, imagina, bem-vinda, Denise, é no sentido realmente de que, para quem depois vocês vão ter acesso a essas propostas, vocês percebam o que a pessoa queria com aquele jogo, né? Ou como ela queria desenvolver aquele jogo. Porque daqui a um pouco, o André lá em Caçapava pode adaptar aquele jogo para a turma dele, ou para as turmas dele, né? Assim como a Denise pode adaptar para a turma dela, né? Mas para isso ela precisa de alguns subsídios do desenvolvimento dessa proposta, né? Por isso que quando eu falava para vocês daquela trajetória do para quê, para quem, por quê, o que e o como parece que está lá em último, mas ele é imprescindível, né? E aí, sabe a construção de um texto, ou para quem aí, né, nas suas pós-graduações, nos seus mestrados, geralmente a gente vai construindo todo o texto. Chegou nas considerações finais, nossa, que suor, né? É aquela última gotinha. E as propostas pedagógicas, em geral, elas também acontecem isso. Porque quando eu chego no desenvolvimento, é onde eu vou colocar a cereja do bolo, né? Fazendo uma metáfora. É como se eu estivesse colocando a cerejinha. E é ali que tá eu posso colocar o cerejão e desandar com tudo. Né? Ou não colocar. Então, eu gosto de pensar nesse sentido para pensar realmente a trajetória da proposta pedagógica, né? Que ela realmente é um processo, uma construção, né? E nesse sentido, eu particularmente gostei muito, sim, das ideias que vieram e eu acho que vai ser legal depois vocês terem esse material compilado, né, organizado, para que vocês daqui a um pouco estejam desenvolvendo com suas turmas. E esse material todo está alicerçado, né? Está na BNCC, traz aquele material que eu coloquei para vocês também sobre os temas contemporâneos, né, e transversais. Então, tem um material e um bom subsídio para as práticas de vocês de escola, né, das escolas onde vocês estão inseridos. Não sei se alguém quer comentar alguma coisa. Tá tranquilo por enquanto? Tá frio? Tá? Então, assim, agora eu vou colocar a apresentação, eu não vejo vocês. Caso vocês queiram alguma coisa, chama. Abre o áudio e chama. Deixa eu colocar. Assim, gente, pra gente ir, né, nesse último encontro, o nosso curso, ele não tá
desprovido de intencionalidades, né? Tem, como lá no primeiro encontro eu falava para vocês desse lugar, da onde eu falo, desse meu lugar de fala, e talvez para muitos de vocês, talvez já foi ficando claro de quais referenciais, de quais teóricos eu fui estudando, embasando e pensando o curso, né? Com alguns erros, alguns acertos, coisas que certamente eu vou utilizar aí para repensar os novos cursos, né? A ideia aí é oferecer e pensar novos cursos, como eu já havia comentado. Mas da onde eu falo, né? Em termos de referencial teórico. Basicamente, dentre outros, mas para mim, assim, eu tenho utilizado na caminhada e acadêmica e como professora, Paulo Freire e Levi Vygotsky, né? Várias vezes eu comentei com várias vezes, parece que eu encontro com você sempre, né? Mas nos momentos que estivemos juntos online, eu sempre comentei e chamava atenção para algum aspecto do Paulo Freire, né? E meio que pontualmente para o Vygotsky. E aí, é interessante, eu gosto de chamar atenção para o referencial, porque ele vai dar todo o embasamento para a construção que eu vou pensar em termos dos fundamentos pedagógicos e epistemológicos, não só do curso, mas da minha trajetória como professora, né? E no que isso implica, né? Vocês podem dizer, bom, o que ela quer com isso? Isso está diretamente relacionado àquelas 5 perguntas que eu sempre colocava para vocês e que foi a ideia, né, ao longo do curso, de pensando sempre no porquê que eu estou querendo falar sobre isso, para que eu estou querendo, né, ou para quem. E aí uma coisa que eu acho importante, que eu gostaria muito, assim, que seja talvez a marca do nosso curso, assim, da nossa caminhada até aqui, é realmente sempre essa preocupação com o outro, né, com quem eu estou falando, né, para então eu ir pensando a construção não só de propostas pedagógicas, mas da vida cotidiana mesmo, né? Do como eu me relaciono com as pessoas, né? Enquanto professora, enquanto cidadã, que está aí imersa numa situação também completamente nova e complexa, né? Então, para pensar em específico aqui a questão do curso, o caminho foi passando pela questão dos fundamentos pedagógicos e epistemológicos, que vão embasar, que estão embasados principalmente no Paulo Freire, né, no legado aí do Freire e nos desdobramentos em que a gente vai ter com alguns referenciais, alguns teóricos, né, que vão se apoiar também no Paulo Freire, né, nos escritos do Paulo Freire, enquanto perspectiva de humanização, de diálogo, principalmente, mas eu tenho sempre como base, assim, para pensar, e quando eu falo no sentido pedagógico também, quando eu falo do componente do qual eu trabalho, que é a física, que causa tanto terror nas pessoas, né? Geralmente você conversa com os alunos, ou entre vocês mesmos, qual disciplina que não gostava na escola? Física, né? Um certo horror à física. E é justamente daí que eu tento pensar, de romper com essa barreira, né? E hoje eu diria que é romper, inclusive, com a ideia do que é pensar a escola, né? A escola não é um lugar comum, um lugar qualquer, né? Ela é um lugar, um espaço de humanização, né? Ou deveria ser, né? Mas geralmente não se trata assim a escola, né? E a partir disso é que eu vou pensar, então, os encaminhamentos pedagógicos e epistemológicos, enquanto construção mesmo de conhecimento no espaço escolar e no espaço da universidade, né? Então, é desse lugar que eu falo, no sentido de pensar as questões de humanização, de construção, que se dá sempre na relação com esse outro sujeito, com essa outra sujeita, né? Quem é que está ali, com quem eu converso. E frente a isso, ou junto a isso, né, a questão dos fundamentos da psicologia histórico-crítica,
que eu trago basicamente aí o Vygotsky. Tem outros, né, da mesma linha, ou próximos a essa questão também do Vygotsky, mas o que em específico do Vygotsky, né? Eu acho o Vygotsky, embora alguns digam, lá da, né, década de 30, mas eu vejo ele tão atual para pensar algumas questões que a gente escuta tanto na escola, tanto na universidade. Por exemplo, né, para quem está alfabetizando, né, o processo de aprender a ler e a escrever, né, eu entendo que Vygotsky também nos dá um suporte para pensar esse processo, né, do que é aprendizagem, como ocorre o processo de aprendizagem ou os caminhos, né, para esse processo de aprendizagem. E uma das questões que eu particularmente é onde eu vou me aprofundar e pensar, e é algo que eu fui trabalhando ao longo do curso mesmo, que indiretamente com vocês, uma questão que sempre me chamou a atenção no livro Psicologia Pedagógica do Vygotsky, que é em relação a talvez algo que vocês devam ouvir muito como professores, professoras e professores, né? Que está relacionado a eu consigo falar, professor, mas eu não consigo escrever. Ou, professora, eu escrevo bem, né? Mas eu tenho muita dificuldade de me expressar e falar, de me comunicar de outras formas, né? E nesse tempo de pandemia, a fala tem sido aí fundamental, e a escrita ainda mais, né? E aí eu vejo que o Vygotsky nos ajuda a pensar algumas questões relacionadas a esse processo, né? O que nos leva a essa dificuldade, muitas vezes, da escrita ou da comunicação pela fala, ou outras formas de comunicação, né? Que podemos mobilizar. Então, eu particularmente gosto muito dessa... Não é só gostar, né? Mas eu me identifico muito com essa questão, porque na física, e aí para quem é da área ele trabalha com a questão das ciências, mas é a física em específico, geralmente eu não gosto de física porque eu me dou mal em matemática, ou eu não entendo matemática. Né? Biologia é algo que é muito comum ouvir dos alunos, eu não decoro aquela quantidade de números, né? Mas que ensino é esse que eu estou fundamentando a ideia da decoreba, né? Como a gente fala. Ou então na física eu não guardo aquela quantidade de equações, né? Então, eu vejo que são dois teóricos que me ajudam a pensar questões muito centrais da sala de aula, questões não só da sala de aula, mas questões que envolvem a educação como um todo, e, em específico, claro, a questão da área do ensino, né? Do ensino de ciências, mais propriamente, que é a área da qual eu venho me dedicando e venho pesquisando. Então, eu queria deixar para vocês esses dois nomes, né? Esses dois referenciais, justamente para deixar mais claro o porquê dessa construção, como que eu fui fazendo essa construção. Eu só vou dar um barulhinho para eu aceitar alguém aqui, só um pouquinho. O pessoal está chegando. E uma outra questão que eu queria chamar a atenção, e aí que relaciona Paulo Freire e Vygotsky, e eu, em algum momento, não trouxe o nome deles, mas eu sinalizei isso nas nossas atividades, foi acerca do que é problema e problematização, né? Nem todo exercício é um problema, às vezes é só um exercício realmente que você reproduz, né? Você não precisa mobilizar muitos conhecimentos para resolvê-lo, né? E quando eu penso específico aqui no Paulo Freire, é um exercício cotidiano que eu resolvo, e se eu não resolver também não tem muita implicação. Agora, quando envolve problema, ou pensar num problema, envolve eu pensar em questões que não estão dadas, né? Em geral, são questões que a gente precisa parar para pensar sobre, né? Por exemplo, discutir saneamento básico. Mas saneamento básico é um problema? Pode ser.
Mas será que de fato ele é um problema? Ele é um problema para quem, né? Então, não é pegar um tema e achar que ele, por si só ele é um problema para aquela comunidade, para aquela realidade do aluno, né? Eu comentei, eu acho que com vocês, em alguma das nossas atividades, eu sinalizei, eu comentei que sobre um trabalho do professor Gouveia, que ele foi estava fazendo trabalho em São Paulo e ele achava que o problema da falta de água era, né, o grande problema. E para eles, naquela comunidade onde ele estava, realmente a água era um problema, mas, segundo o relato desse professor, as pessoas que lá moravam diziam que era muito pior porque não tinha água todos os dias, agora tinha água 3 vezes na semana. Veja que, então, o problema pode ser outro, pode estar relacionado a outras questões, que para nós que olhamos de fora, é diferente. Então, nós, professores, que quando chegamos nas escolas, nas universidades, nos espaços, né, educativos, sempre implica, a gente sempre tende a olhar, né, isso é um problema na comunidade. E talvez o problema, aquele ali, seja o que o Paulo Freire chama de tema dobradiça. Seja só o que está mais aparente. E, de fato, o problema não veio à tona, não emergiu. E isso, para emergir esse problema, precisa realmente de mais debruçamento, né? Precisa você conseguir aí mais tempo para conhecer a comunidade, o grupo de alunos no qual você está trabalhando, né? Isso realmente nos demanda mais tempo e que é viável. Não é, eu digo, não é utopia, porque tem escolas que trabalham assim, mas envolve algo que a gente já comentou aqui também, que é a parceria com a gestão, da gestão entender o papel social da escola, né, que está para além só dos conteúdos, e aqui não é desmerecer, Paulo Freire em momento algum desmerece a questão dos conteúdos, pelo contrário, para entender, pensar e resolver os problemas nos quais você está se debruçando, precisa de muito conteúdo escolar. Então, demanda muito mais conteúdo do que está posto hoje em dia. Então, é muito desse lugar que eu falo. E o Vygotsky também destaca a questão do problema. Só que o problema para o Vygotsky é na construção da fala, que vai ao encontro, no meu entender, do que a gente vai pensar na escola, as formas de comunicação, né? As formas com que a gente vai pensar os processos, principalmente de aprendizagem. Alguém quer comentar alguma coisa? Senão eu vou. Tá tranquilo? Tá indo? Então eu sigo. E aí, a partir disso, eu queria destacar a questão do ensino de ciências, que é a minha área, né? Como eu comentei já, de pesquisa e conhecimento. Por que eu estou chamando a atenção para ela? Porque essa foi a base, né? Quando eu conversei com as gurias, com a Yankee, com a Lisiane, para pensar o curso, né? Que envolveu os 3 momentos pedagógicos, elaborado pelo professor Denis Oikov, Angote, Pernambuco. Aqui é o livro deles, esse é o que saiu recente, que é de 2018, que envolve realmente 3 momentos, que é o processo de problematização do conhecimento, organização do conhecimento e aplicação do conhecimento. Isso não é de modo tão estanque, né? É realmente são momentos mesmo, é bem processual. E aí é um livro, gente, que eu particularmente, não sei, deixa eu ver se eu consigo. Vocês estão vendo ele? É um livro que eu gosto, utilizo muito, e eu acho que ele é bem interessante para diferentes níveis de ensino. O nome do livro, até posso depois colocar no grupo uma foto do livro, que é Ensino de Ciências, Fundamentos e Métodos. Ele traz um dos capítulos que eu particularmente acho que é uma leitura bem fluida. Ele trabalha com temas de ensino e a escola. Ele vai discutir desde a questão do currículo até realmente pensar uma organização de currículo. E para isso, o livro traz cenas de sala de aula. E aí talvez você se identifique como professores, assim, de uma situação de sala de aula. Então, acho que é uma leitura bem agradável, sabe? É uma leitura
que convida você a querer a entender mais sobre essas questões que eu coloquei para vocês, assim como nos dá exemplo. O capítulo, o que é específico de instrumentação para o ensino, esse vai ser a base do próximo curso. Já fazendo propaganda do próximo curso, que vai ser realmente discutir algumas instrumentações, né? Pensando propostas pedagógicas, mesmo a partir dessa compreensão de instrumentação. Mas não é instrumentação no sentido técnico, né? Ou apenas técnico, envolve também a questão técnica, mas não só. E aí depois eu mando uma foto no grupo do livro, né? É um livro que eu particularmente acho bem interessante, para todos os níveis de ensino, assim, embora aqui diga ensino de ciências, traz exemplos das diferentes áreas do conhecimento, tá? E aí, então, é ele a base, assim, que também, né, para me ajudar a pensar o curso. E aí, como que o curso se desdobrou a partir desses 3 momentos, né? Envolveu, então, pensar os tempos, eu chamei de tempos, né? Já que vivemos um momento aí diferente na nossa vida cotidiana, que foi tempos de esperança, tempos de diálogo e um segundo momento de tempos de diálogo. Porém, veja, um mais realmente relacionado àquela problematização da realidade, a qual vocês tinham que trazer mais de si. A segunda, que eu chamei então de tempos de diálogo, no sentido de pensar o processo de começar a organizar os conhecimentos a partir da BNCC, vocês buscarem pincelar elementos da BNCC. E o último, que eu não chamei de aplicação, mas de sistematização do conhecimento, pensando principalmente no, bom, fomos elaborando e pensando no para quê, no para quem, por quê, no momento, então, de trazer como que eu faria, né, como que eu poderia abordar algumas dessas questões. E aqui é muito vocês, né, que é o que vai culminar no produto, vamos dizer assim, final do nosso curso, que eu comentei já de início, que é o qual eu vou socializar entre vocês, que é material produzido por vocês, produzido por professores que estão diretamente ligados a diferentes níveis de ensino, né? Então, essa foi um pouco a nossa caminhada, e eu acho interessante trazer também a questão do referencial teórico, para vocês verem assim, a gente costuma falar muito, e muitos de vocês já devem ter falado, eu já falei muito, que a teoria está muito deslocada da prática, né? A teoria não dialoga com a prática. E aqui, para mim, ele é um exemplo do quanto eu posso pensar a prática tendo muito embasamento teórico e como eu posso ir para a prática buscando elementos que tem muita teoria por trás, né? Sem eu precisar, eu não mencionei, não precisa mencionar diretamente, né? Mas ela sempre vem rechear, eu não gosto muito desse termo, mas não me ocorreu outro, ela vem realmente recheada de muitas teorias, né? E aí, voltando no Vygotsky, nem toda teoria, ela é algo, ela não é acadêmica. São teorias, muitas vezes, que estão alicerçadas no cotidiano de vocês, na vivência de vocês, na experiência como professoras e como professor, né? Isso está embebido de teoria, mas é teoria daquela que diz respeito ao lugar de fala de vocês, da onde vocês falam. E isso ser reconhecido como teoria é um passo importante também dentro do que nós chamamos de academia, né? Dentro dos espaços universitários, espaços de pesquisa. E esse é fundamental. Esse passo eu entendo como fundamental. E aí eu gosto muito dos escritos do professor Roque Moraes, né? Da própria professora Maria do Carmo, no sentido de pensar o papel da escrita, né? A professora Aline também agora se debruçando nas discussões sobre as narrativas. Eu entendo que é um lugar de muita teoria, né? Ou seja, ela não está deslocada da nossa prática. A gente tende a olhar esse deslocamento porque a gente vai lá ler o Freire e diz, isso é utopia, isso na prática não funciona, né? E não, muito do que a gente faz na prática tem muita fundamentação. E muito que está na nossa vivência está embebido de diferentes teorias, né?
Então, era um pouco nesse sentido de chamar atenção acerca da importância, né, da gente falar dessa prática cotidiana, da nossa prática cotidiana, e reconhecer ela, assim, como também parte da teoria, né? Freire não escreveu no acaso, né? Freire vai escrever, e muito da escrita dele se dá a partir do quê? Das vivências dele, da experiência dele como educador, né? Vygotsky não estava diretamente relacionado com a escola, mas a vida cotidiana dele está em constante percepção ou participação de momentos que estão relacionados à escola. Então, muitos de vocês, certamente, se fosse se desafiar e a escrita de um livro, certamente viria muita atividade, muitas possibilidades, né? E possivelmente, vocês estariam virando teóricos, né? E eu vejo que esse que é o desafio, é o professor se ver também como um sujeito do conhecimento, né? Um sujeito que também constrói. E eu, junto a isso, que me chama... Aí eu volto lá na atividade 1. Muitos de vocês chamaram a atenção para o protagonismo do aluno, das alunas. E aí eu chamo a atenção que é um protagonismo que só é possível se nós, professores, também conseguirmos nos ver como protagonistas. E não aquela ideia de que o outro fala para mim, né? Porque pode vir, claro que agora com a BNCC, né? Mas como ser protagonista nesse momento, né? E eu diria que esse é o momento que está nos tornando ainda mais protagonistas, porque se nós não nos desdobrarmos para diferentes atividades, não acontece o ensino, não acontece os processos educativos, né? Então, eu vejo que vejo que é sempre um conjunto, né, de situações que nos colocam realmente como protagonistas, né? Mas não é aquela ideia do protagonismo em que a gente não reconhece o aluno, pelo contrário. É justamente por nos reconhecermos esses sujeitos que nós conseguimos colocar também o estudante enquanto um protagonista, né, do seu processo de aprendizagem, né? Era um pouco isso que eu queria conversar com vocês, falar da importância que o curso teve para mim também como professora, de várias questões que eu sei que também preciso repensar para um próximo curso, né? O quanto isso, né, foi desafiador nos colocar num curso online, em que eu sou, bom, a Mel, que é quem me conhece do cotidiano, né? Eu sou muito agitada, então eu tenho que parar aqui na frente e não poder falar, e tocar e caminhar, né? Então, eu imagino que muitos de vocês também, nas suas escolas, como desde o berçário ao ensino médio também, de querer, né, estar com as pessoas, tocar nas pessoas e não poder. Então, eu vejo que realmente é desafiador, mas para mim foi bem importante. Eu, com certeza, aprendi muito com as diferentes práticas que foram relatadas por vocês, né? E foi um prazer estar com vocês e creio aí que vem mais atividades, espero encontrá-las em diferentes atividades. E o que eu ia comentar também é que, não sei, como vocês geralmente estão em diferentes grupos, né, no WhatsApp, se vocês puderem manter só mais um pouco o nosso grupo, porque aí eu posso ir mandando material, porque o que acontece? Geralmente, antes de sair alguma coisa da SEDUC, a SEDUC envia para as universidades. Às vezes a gente acaba tendo acesso antes de vocês, que eu acho completamente incoerente, né? Porque quem tem interesse direto e precisa do material é quem está na escola, né? Mas, e não só por isso, mas que eu possa, todo o material que eu tiver tendo disponível, eu compartilho cursos, não só que eu vá estar ministrando, mas colegas que vão estar trabalhando com diferentes propostas pedagógicas e de abordagem também, posso estar compartilhando. E vejo que é um canal de diálogo aí, né, também. Então, se vocês puderem manter mais um pouquinho, só para a gente também, eu poder socializar depois esse material compilado, né, com vocês.
Aí, se vocês puderem manter mais um pouco, deixa lá, dá para silenciar, assim, entendeu? E se vocês querem comentar alguma coisa, fique à vontade. Posso? Pode. Primeiro, Anne, para dizer que assim, ó, que eu amei, né, os nossos encontros, principalmente, eu achei essencial. E muito até da minha angústia, lá na primeira tarefa, quando eu comentei na questão da gente, por exemplo, quando tu fala em protagonismo, o que a gente pensa? Nos colocaram em uma situação onde a gente se sente tudo menos protagonista. Eu tenho essa sensação. E eu acho que a autoestima do professor ficou muito abalada por muito tempo. A gente, por exemplo, esses nossos encontros, eles estão acontecendo porque houve a pandemia. Senão, nós não estaríamos tendo acesso a tantos encontros, a tantos cursos online gratuitos que a gente possa participar, né? Então, eu acho que assim, ó, poucas vezes a gente é visto dessa maneira. Outra, a gente está sempre tão concentrado em toda a rotina do nosso mundo de professor que a gente não tem tempo. Tu fala a questão da teoria, eu sinto muita falta de estudar mais, de ler mais, mas a gente passa nessa rotina frenética do dia a dia em sala de aula e planejamento, organização, passa a semana esperando o sábado e o domingo, passa o semestre esperando as férias de julho, passa o ano esperando as férias grandes. Então, isso tudo acabou nos colocando numa roda viva muito complicada, né? Então, agora, eu acho que até esse período está sendo importante, como diz que ninguém vai sair igual de tudo isso que está acontecendo, eu acho que esse período pode servir muito para isso. E esses nossos encontros eu achei fantástico. Eu achei muito, muito, muito bom. Além da gente aprender, claro, a todo momento, nos faz refletir muito da nossa prática diária. Eu tenho essa sensação. A ideia foi que o curso fosse mais leve possível, né? Já que leve no sentido de troca mesmo, né? Não leve de não ter atividade, leve de realmente de que a gente pudesse sentir o mais tranquilo de ir fazendo. Os prazos são necessários porque a Unipampa, até para poder gerar o certificado, eles nos dão prazo, né? Então, tem coisas que estão para além, mas eu penso que o prazo é principalmente mais para a gente se organizar, porque as demandas continuam vindo, né? Então, eu vejo que os prazos era mais não no sentido de pressionar vocês, mas sempre foi no sentido de realmente ter uma organização diante das diferentes demandas, né? Tanto que não vejo problema de prorrogar prazo, de envio. Só agora tem o prazo para poder gerar o certificado, senão vocês não ganham o certificado das atividades, né? Então a Unipampa também nos dá esse prazo, mas é isso, eu acho que eu particularmente gostei bastante no sentido de conseguir manter essa leveza, essa conversa. Eu acho que algo que para mim é fundamental é sempre nos vermos todos professoras e professores nos seus diferentes níveis de ensino, né? Todos estamos aqui preocupados com o processo de aprendizagem, ainda mais agora nesse momento, né? A gente não está, e a gente ter o contato e ver o nosso aluno, a nossa aluna é diferente, né? É muito diferente, mas é o momento. Então, acho que vejo isso, que é sempre, com certeza, sempre válido, assim, eu sou suspeita, eu gosto, bom, se deixar, eu gosto de ficar conversando, gosto de, se pudesse, vamos tomar um chimarrão, vamos tomar um café para falar da vida, para falar de outras coisas. Realmente, a gente aprende muito nessas trocas, né? Essas conversas paralelas, a gente aprende muito com os colegas. E eu sinto muita falta disso. Para mim, é bem difícil para mim, André, professor André, essas aulas à distância, porque eu gosto de contar histórias, eu gosto de explicar contando histórias, né? Então, foi um aprendizado muito bom, eu gostei muito do curso.
Alguém mais? Já estão cansados? Eu vou ter que falar um pouquinho. Eu gostei muito também, apesar de eu ter faltado naquela aula da chuva. Mas eu até vejo que a minha colega Josiane foi minha colega na faculdade. É interessante a pandemia nos aproximar, mesmo distantes, né? Ter oportunidade, concordo boa parte com o que a Mel falou, sobre nós estarmos nessa rotina, assim, parece que apesar de a gente estar em casa, a gente não tem horas suficientes para estudar, para planejar, para fazer relatório, é muita coisa, mas tá sendo, né, foi um curso, assim, muito bom para esclarecer muita coisa e também para a gente parar um pouquinho, né, refletir, enfim, é sempre bom uma troca, conhecer a experiência dos colegas, tudo, enfim, foi maravilhoso. Prof, eu queria agradecer, né, por ter tido a oportunidade de te conhecer, que eu não te conhecia, né? Adorei as aulas, adorei conhecer outras pessoas de longe também, né? Que, embora nós estejamos todos nesse isolamento, o curso nos proporcionou isso, né, da gente ficar em contato com pessoas, ouvir as opiniões, né, de pessoas de diferentes cidades, diferentes municípios. Agradecer por tudo que eu aprendi, né, inclusive na aula passada eu estava assistindo a aula e depois não consegui assistir o restante, né, pela atividade também, como acho que foi o André que falou, né, que estava bem feliz, que tinha mandado as atividades dele, eu também, a segunda atividade eu mandei, achei que tinha ido, aí depois deu que tinha sido estornada, no fim eu enviei novamente, né, mas que foi um aprendizado, né, adorei, foi super leve o curso, esclarecedor, a gente pode fazer essa troca, né, sem muita teoria, porque isso é importante, às vezes as opiniões, os anseios, né, as angústias que nós, professores, vivemos não só no dia a dia, mas também agora nesse tempo de pandemia, que é um desafio para todo mundo, né, cada um dentro da sua área, e também fazendo os relatórios que são novos para nós, né, relatório remoto, além do quinzenário, então a gente está sempre envolvido. E eu, da minha parte, eu tenho muito a agradecer e dizer que acrescentou muito, né, espero ter a oportunidade de participar em outros cursos. Obrigada. Eu vou avisando vocês conforme for vindo. Eu também gostaria de agradecer a oportunidade de estar participando. Eu concordo com a Mel, né, em relação a esse processo de formação, esses espaços, né, da gente ter, em termos da gente poder ter essas trocas, né, porque a gente está, né, agora, como a gente diz, em fronteiras distantes, mas ao mesmo tempo, né, as fronteiras agora estão unidas, a gente compartilhando nossos anseios, né, porque é muita informação quando a gente começa a estudar BNCC, tem aquela pressão da escola, porque a gente precisa, naquelas 4 horas ali do encontro, fazer determinada leitura, determinados apontamentos e conclusões, então a gente não tem aquele tempo que a gente teve agora, de ficar assim, a gente e a BNCC, o nosso momento com ela ali, de refletir, repensar. Eu confesso que eu fiquei um pouco assustada com essa questão, como eu peguei o ensino médio, é muita coisa, porque tem os aspectos da BNCC, são as matrizes curriculares do novo ensino médio, itinerário formativo, projeto de vida, meu Deus, né? Como é que a gente faz para conectar e articular todo esse povo junto, né? Então, tem horas até, não sei, agora tu vai olhar ali da minha proposta pedagógica, não sei se não ficou confuso, se eu não misturei demais as coisas, porque realmente, assim, me deu nó. Literalmente, eu já não sabia mais se eu estava trabalhando o projeto de vida, o itinerário, o tema que eu escolhi. Eu acho que eu fiz, assim, uma confusão ali, né? Uma sopa de letrinhas. Mas foi meu olhar, processo, foi um movimento, eu tudo,
É a pena que a gente não pôde, né, não pude, no sentido de estar com os alunos para poder vivenciar isso com eles, né, é um momento meu, né, olhando para esse contexto e olhando para essa questão do ensino remoto, aí ficou mais difícil ainda de articular isso, né, como que a gente faz, né, esses projetos envolvendo reuniões, articulações, com os alunos que estão a recém conseguindo se logar numa plataforma digital, muitos ainda nem conseguiram, né, esse acesso, são poucos alunos que a gente está tendo esse retorno, então fica muita essa ansiedade, né, desse novo que vem à frente. Mas foi muito bom, eu gostei bastante, mexeu bastante comigo, né, nesse movimento, porque eu confesso que eu estudei a BNCC na escola, para a escola, e não um movimento como eu, Isabel, trabalharia com os meus alunos, tá? E integrando tudo isso. Então, foi muito bom e estou aguardando o próximo. Tá, mas e... Professora Niara. Oi, Falar? alguém me chamou. Não, eu agradeço também a ti e a todos os colegas pelas trocas. E eu sou uma professora aposentada de sala de aula e estou supervisora. E já estou quase me aposentando como supervisora. E aí o meu filho disse: mãe, mas o que tu quer fazendo curso e curso? Tu tá já te aposentando. Eu digo: meu filho, eu quero estar sempre aprendendo. Eu quero, em educação, eu estou sempre procurando, lendo e querendo aprender. Então, por isso que eu estou fazendo, e eu já estou inscrita no outro da Unipampa, não sei se é de vocês ou de qual. E eu tenho uma sede de aprender e de estar sempre conhecendo e trocando experiências, e fiquei muito feliz em estar participando junto com vocês. Muito obrigado pelos aprendizados, pelas trocas. É isso, obrigada. Que bom ouvir. Prof, Karen. eu queria falar, agradecer, muito legal esse curso, estou aqui, muito legal esse curso, muito legal essas trocas. Eu pude perceber assim, que a gente tem os mesmos anseios, as mesmas dúvidas, a mesma vontade de aprender, né? Nos mais diversos segmentos do ensino, nós da educação infantil, o pessoal do ensino médio, todo mundo com o mesmo anseio de aprender mais, para levar para os nossos alunos nesse momento de professor mediador, de professor querendo aprender, né? Como fazer essa mediação nesse momento, de utilizar esses recursos que para a gente não é fácil, né? Uma videoaula, fazer uma gravação de um vídeo para as crianças, uma contação de histórias, que é o nosso caso de educação infantil, fazer uma proposta de educação física para que as crianças façam em casa. Nós estamos vivenciando um cotidiano muito diferente, né? Então, assim, eu acredito que todo mundo está todo mundo nesse mesmo barco, aprendendo, né? Então, assim, esses cursos que vocês estão disponibilizando para a gente contribuem muito para a nossa prática nesse momento, né? Então, assim, eu estava bem frustrada nesses dias, porque eu não estava tendo retorno, porque assim, eu estava me esforçando para fazer essas videoaulas, fazer essa ponte com as famílias através dos telefones celular, né? Através dessa ferramenta aí, mas os pais não estavam participando, eu estava frustrada, sabe? E aí hoje eu levei uma proposta diferente, e aí eu tô feliz, eu tô de uniforme até agora, de feliz que eu fiquei, sabe? Mas é tendo essas trocas que a gente vai ouvindo esses colegas, e eu de um monte de lugares que eu vi, que a gente tá todo mundo no mesmo barco, a gente tem os mesmos anseios, os mesmos desejos, a vontade de vencer, de aprender e de fazer o melhor para o nosso aluno, né? E quando tu falas aí, prof protagonista, nós temos que se colocar nesse lugar e nos colocar na vida dos alunos, porque eu acho que nunca se valorizou
esse professor como hoje, nós, da educação infantil. Porque, assim, ó, os pais estão em casa com as crianças sem saber o que fazer com eles, né? Então, assim, ai, que eles não veem a hora de mandar eles de volta para nós. Então, assim, esse curso, assim, ó, para mim ajudou bastante, sabe? Fui lá estudar, fui lá ver, porque essa BNCC veio para colaborar com a gente, né? Para nossa prática. Só que a gente tem que ter esse momento de estudo, e é o que a gente está tendo agora, sabe? Parar para estudar, para pensar, sabe? É agora que a gente está tendo isso, né? É um momento, assim, ó, delicado a nível de mundo, com essa pandemia, dos cuidados e tal, mas para a gente, como professora, está tendo um momento que a gente está parando para estudar e para se concentrar também e buscar conhecimento, né? Obrigada, prof. Valeu, até o próximo, tá? Beijão, colegas, para todos aí, ó. Parabéns para nós, ó. Abaixo de temporal, abaixo de chuva, né, Gurias? E a gente tá aí firme e forte, né? Então, nós somos, ó, vencedoras, nós. Parabéns para nós, tá? Beijão para vocês. Até o próximo. Até. Acho que a Karen queria falar antes. Sim, boa noite de novo. Gente, eu acho que primeiro eu quero agradecer a professora maravilhoso, e foi leve, né? Como as colegas já falaram e como tu falou, prof. Foi muito leve, porque a gente mais ou menos aprendeu a BNCC para aplicar na escola, aprendeu pela escola como tinha que ser feitos os projetos, como tinha que ser o planejamento. A gente não teve uma visão que o curso proporcionou, né? E sobre as trocas, eu acho que a gente se colocou no lugar do nosso aluno aqui nesse curso, né? Como protagonista e na questão da troca. Porque a gente ouviu o colega e a partir do que a gente ouviu do colega, a gente também utilizou nas nossas práticas pedagógicas. Não é? Eu não sei se eu estou errada em falar isso, mas eu vi assim, tá? E eu queria mostrar para vocês o livro que eu ganhei no primeiro dia que eu cheguei na escola e que me disseram, Karen, aqui a gente trabalha com a nova BNCC. E eu me apavorei, porque até então eu tinha visto em um encontro só, não sabia o que era e tive que estudar para poder fazer projeto, fazer plano de aula e tudo mais. Ó o livro. Adquiriram esse livro, mas tem todos os campos de experiência para quem trabalha com educação infantil. Eu posso colocar depois no grupo a foto, se vocês quiserem, tá? E eu tô sempre aí para troca, acho que a troca é muito válida. Eu nem sabia que ia ser selecionada para entrar nesse curso, e fui muito feliz de estar aqui com vocês. E foi muito bom ter conhecido todos, tá? Fiquem bem, se cuidem. Um beijo. Bem, gente, acho que é isso. Foi um prazer. Mas segue conversando pelo WhatsApp, ali pelo grupo, né? Ainda tem algumas coisas para dar devolutiva para vocês também, né? E foi um prazer que a gente possa aí seguir conversando, né, que vocês sigam participando também de outros cursos da Unipampa, né? O próximo que eu vou colocar junto com as gurias vai ser deve vir no próximo ciclo, deve ser mais para o final do mês que eles vão lançar, mas é mais voltado para as propostas pedagógicas mesmo. Eu vou focar mais nessa instrumentalização do ensino, né? Então, que eu também acho importante e tem sido uma demanda. Então, quem sabe nos vemos em breve novamente. Anne, e se nesse intervalo aparecer alguma coisa, como aquele dia tu colocaste o webinário, a live, e tu perceber que é interessante, com tudo que tu leu, que tu acompanhou, coloca aí pra gente a sugestão. E até um mini curso, alguma coisa assim, que tu acha que seja mais ou menos nessa linhazinha da gente, assim. Não, pode deixar. E aí, mas o próximo curso vai ser de 40 horas. Oi. Eu me inscrevi para um curso de projetos da Unipampa. Então, eu acho que era até hoje as inscrições, né? Isso, é esse. É 40 horas.
Não. Eu nesse ciclo eu não coloquei, porque eu quero fechar o relatório desse curso para lançar o próximo. É sobre projetos também. Eu confesso que eu só vi um que era sobre avaliação, que são duas colegas minhas aqui do campus. Aí os outros acabei nem prestando muita atenção, até para não dispersar quando eu tô querendo fazer tudo também. Isso, gente. Então, foi um prazer, até breve. Seguimos conversando e qualquer coisa também que vocês precisem de material, alguma indicação que vocês queiram, assim, fique à vontade de me pedir ali em box, me chamava, assim, meu telefone, meu e-mail. Fique à vontade, o que eu puder contribuir, poder ir também ir compartilhando com vocês e vocês comigo, né? Fique à vontade também de me mandar material. A gente vai conversando. Tudo é bom, um abração. Uma salva de palmas para nós que seguimos aí firmes e fortes. Até.